Oi, amados, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei que horas você vai estar escutando esse estudo, estar lendo esse estudo, mas é um prazer enorme estar aqui mais uma vez para trazer um estudo. Eu queria estar trazendo esse estudo sobre Provérbios, livros de Provérbios. O título é o seguinte: Homens de Provérbios. E o tema desse primeiro estudo é Homem Sábio, baseado em Provérbios 1 a 5. Todo esse estudo vai estar baseado dentro do livro de Provérbios. Sabemos que o livro de Provérbios é um livro que nos traz muito entendimento, compreensão de como temos que caminhar, como temos que viver, nos dá conselhos, né, tremendos para a vida no cotidiano, no dia a dia. E vamos estar juntos, entrando nesse estudo. Amém? Deus abençoe você que está chegando, você que está escutando, está comigo agora nesse estudo. Eu não quero me alongar muito, vou estar lendo alguns textos dentro do livro de Provérbios especificamente, e que Deus nos ajude agora a compreender e entender o que Ele tem para nossas vidas dentro desse livro. Eu quero estar começando a ler Provérbios 1 a 5, para trazer uma base, né? Eu coloquei até duas versões aí, se você vir, tem duas versões aí, tá? O sábio ouvirá e crescerá em conhecimento, e o entendido adquirirá sábios conselhos. A segunda versão que eu peguei, que eu achei interessante também, diz o seguinte, uma versão mais atualizada: ouça também, ó sábio, e cresça em ciência, e o entendido adquirirá habilidade. Ou seja, a sabedoria vai nos trazer o quê? Entendimento, vai nos trazer habilidade. Né? É um livro tremendo, maravilhoso, e o que eu quero que vocês entendam é isso, que o homem de Deus tem uma sabedoria a qual o mundo procura, né? E nós temos aqui diante de nós, na palavra de Deus, essa sabedoria nos dada através do entendimento e clareza, quando vai clareando o entendimento da palavra de Deus nas nossas vidas. O texto que eu li foi o Provérbio 1 a 5. Na introdução, eu coloquei no dicionário: sábio significa ter devidamente conhecimento, daí ter o poder de discernir e julgar corretamente. Isso é muito importante, a gente tem o poder de discernir e julgar corretamente. Quantas decisões, quantas atitudes, quantas coisas nós fazemos e precisamos de discernimento, de saber julgar corretamente aquilo que estamos fazendo, ou algo que vamos fazer, ou tomar alguma decisão, né? Prossigo. Ou de discernir entre o que é verdadeiro e o que é falso. O uso discreto ou a aplicação do conhecimento. O uso discreto ou a aplicação do conhecimento. Ok? A sabedoria, um homem sábio, ele tem todo isso, esse know-how dentro dele, vamos dizer assim, né? O poder de discernir, julgar, de saber o que é certo, o que é errado. E a palavra de Deus nos traz esse entendimento, que o homem de Deus, ele tem essa sabedoria, ele adquire essa sabedoria com o tempo, com a comunhão com Deus, com o caminhar com Deus, o caminhar pelas escrituras de Deus, que nos traz entendimento e conhecimento. No hebraico, sábio significa ser sábio em mente, palavra ou ato. Significa, hebraico, sábio significa ser sábio em mente, palavra ou ato, ok? Então, sabedoria na mente, na palavra e nos atos. A gente vê uma pessoa sábia, né? Quando a gente conversa com alguém, a gente vê, poxa, essa pessoa tem uma certa sabedoria. E nos atos também daquela pessoa, ou daquele ser, né? Que a gente vê que a pessoa é uma pessoa sábia. Nota, coloquei aqui conhecimento mais entendimento é igual a sabedoria. Conhecimento e entendimento igual a sabedoria. Provérbios 2:6. Coloquei aí embaixo, porque o Senhor dá a sabedoria. Da sua boca é que vem o conhecimento e o entendimento. O Senhor que nos dá essa sabedoria. O Senhor vai te dar a sabedoria. Tá ok? E aí vai vir o conhecimento e o entendimento, que é o quê? A junção do conhecimento e entendimento é igual a sabedoria. E esse versículo, texto aí deixa bem claro isso para nós. Vamos adiante. Primeiro,
dentro desse primeiro tópico, desse ações do homem sábio, né, ações que um homem sábio tem, eu coloquei vários outros subtópicos, né, dividi em A, B, C, e aí vai alguns adiante. E vocês vão perceber que todos têm o quê? Textos dentro dele para nos trazer sabedoria, né? Entendimento daquilo que Deus tem e quer para que nós venhamos entender o que, são as ações do homem sábio. Letra A, ouve. O homem sabe o que? Ele ouve, escuta, né? Olha só o que Provérbio 1,5 diz. Ouça também, ó sábio, e cresça em ciência, e em entendimento adquire habilidade. É o verso que a gente começou, o texto que a gente começou, né? Lá em cima. Eu tenho que ouvir, né? Ouvir mais do que falar. Muitas vezes, né? Quantas vezes a gente não foi repreendido, talvez pelos nossos pais? Eu, pelo menos, eu falo muito, gosto de falar muito. Quantas vezes minha mãe chegava para mim, ou meu pai, fala menos, né? Até o dia de hoje, minha esposa, que hoje passa a ser a nossa ajudadora idônea, fala menos, escuta mais, né? O escutar, o ouvir, você vai tendo entendimento daquilo que você pode falar, do que a ação que você pode tomar em seguida. Não é sair falando de qualquer forma, de qualquer jeito. Ter cuidado nesse ponto, ouvir. O homem sábio, uma das ações do homem sábio é o ouvir. A segunda ação que eu coloco aí, que a gente pode ver, é, letra B, aceita correção. Meu Deus, como isso é difícil, né, para um homem, né? Aceitar correção, né? O homem sábio, ele aceita correção. Provérbio 9:8, o 1 aí diz o seguinte, ó, não repreendas ao escarnecedor, para que não te odeie. Repreenda ao sábio e amar-te-á. Ou seja, o sábio, você repreende ele, ele não vai te odiar como escarnecedor, mas ele vai o quê? Te amar. Ele vai te amar porque ele está vendo que você está repreendendo ele para o benefício dele. Isso é o homem sábio. Ponto 2, dentro de aceitar a correção, instrua ao sábio, e ele se fará mais sábio. Ensina ao justo, e ele crescerá em entendimento. Olha só, instrua ao sábio, e ele se fará mais sábio. Aquele que se deixa, né, ser instruído, o sábio, né, o homem sábio, essa ação do homem sábio deixar de ser instruído, ele vai ter mais sabedoria e ele vai o quê? Ter mais entendimento. É o que o texto aí nos traz, o Provérbios 9, verso 9. O terceiro, o ouvido que escuta a advertência da vida terá a sua morada entre os sábios. Olha só, o ouvido que escuta a advertência da vida terá a sua morada entre os sábios. Tremendo. Aquele que escuta a advertência da vida terá a sua morada entre os sábios. Entre os sábios. Porque a pessoa é cautelosa. Provérbios 15, verso 31. Provérbios, desculpa, ponto 4, mais outro verso. Vou ler só mais esse, tá? E aí vai ficar o seguinte, porque senão vai ficar muito longo o vídeo, mas vocês vão ter com todo estudo e as ações do homem sábio, para ter sabedoria. Dentro do B, o ponto 5, vamos para o 5. A vara e a repreensão dos sábios. A vara e a repreensão dão o quê? Sabedoria. Mas a criança entregue a si mesmo envergonha a sua o quê? Mãe. Me perdoe, a luz aqui muito forte do lado de cá. E eu não estava. Mas volto a ler. Provérbios 29, verso 15. A vara e a repreensão dão sabedoria, mas a criança entregue a si mesma envergonha a sua mãe. E poderia colocar aqui também a seu pai. Quantas vezes, né, a gente, por falta de disciplina, envergonhamos o nosso pai e a nossa mãe. De pequeno, você já começa a trazer um entendimento ao seu filho, à sua criança.
né? Se você repreende ele na hora certa, no momento certo, na ocasião certa, no lugar certo, ela não vai te envergonhar, já vai trazendo o quê? Uma ação para dentro dessa criança, aonde ela vai ter sabedoria no futuro. Provérbios capítulo 29, verso 5. Outra ação do homem sábio seria a letra C aqui, que diz o seguinte: se prepara. O homem sábio, ele se prepara. Veja só o que Provérbio 10, verso 5 diz: o que junta no verão é filho prudente, mas o que dorme na cega é filho que envergonha. Amém? Muitos estão de braços cruzados, esperando cair do céu alguma coisa, esperando vir sobre eles algo para ter uma luz para tomar uma decisão ou fazer alguma coisa. E o texto deixa bem claro aí que o que ajunta no verão é filho prudente. Né? Eu tenho que correr atrás no verão, porque quando chegar, vamos dizer, o inverno, mas o que dorme na cega é filho que envergonha. Por quê? Não vai ter de onde tirar, não vai ter, vai chegar uma situação que a pessoa fica presa, ela não correu na hora que era para ter corrido, não trabalhou na hora que era para ter trabalhado. Temos que ter entendimento. A palavra de Deus traz para nós toda instrução para uma vida de excelência. Basta somente a nós mesmos nos focarmos e parar um pouco diante da palavra de Deus e ter, da parte de Deus, entendimento daquilo que Deus tem e quer para nossas vidas. Então, primeiro ponto, ações do homem sábio. Eu coloquei ouvir, aceitar a correção e se preparar. E está aí todos os textos. Vamos adiante. Letra D, segue instruções. Segue instruções. Provérbios 10, verso 8. Coloquei 3 textos aí, mas dentro de Provérbios, mas vamos ler só um para não tomar muito nosso tempo e não ficar muito longo o vídeo. Segue instruções. Uma das ações do homem sábio é seguir instruções. Quem tem coração sábio aceita os mandamentos, mas o que fala tolices acaba em ruína. Ou seja, aquele que é sábio, ele pega os mandamentos e ele tenta caminhar dentro dele. Mas tem muitos que falam tolice. Ah, não, isso não é para mim, não é dessa forma, não vou caminhar assim, vou caminhar do meu jeito, vou fazer da minha forma. E querem viver, né, da maneira que bem apraz a ele. Quando a palavra de Deus deixa bem claro que se eu aceitar os mandamentos, aceitar o que Deus tem, quer, como eu venho a viver, como eu devo caminhar, eu vou ter o quê? Sabedoria. Foi uma ação de um homem sábio. O filho sábio ouve a instrução do pai, mas o escarnecedor não escuta a repreensão. Provérbios 13, 1. Ouve o conselho e recebe a correção, para que seja sábio nos teus últimos dias. Ó. Ouve o conselho e recebe a correção, para que seja sábio nos últimos dias. Esses 3 dentro de seguir instruções. Vamos adiante. Adquire conhecimento, letra E. Adquire conhecimento. Os sábios entesouram conhecimento, porém a boca do insensato é uma destruição iminente. Provérbio 10, 14. Adquirir conhecimento. Eu tenho que adquirir conhecimento. E a palavra de Deus nos traz esse conhecimento. Ação do homem sábio. Outra, F. Refreie sua língua. Refreie sua língua. Meu Deus, como é difícil isso. Essa parte é muito difícil, né? Refrear a nossa língua, muitas vezes a gente fica, né, às vezes com algo preso, alguém diz alguma coisa, a gente já quer revidar imediatamente, falar por cima, dizer como é difícil. Provérbios 10, verso 19, diz o seguinte, aí, ó, na multidão de palavras não falta transgressão, mas o que refreia os seus lábios é prudente. Amém? Na multidão de palavras não falta transgressão, ou seja, não falta quem queira dar uma opinião, não falta quem queira falar alguma coisa, mas o que refreia os seus lábios é prudente, refreia sua língua. Até o tolo
olha só, até o tolo, estando calado, é tido por sábio, e o que cerra os seus lábios por entendido. 3. O tolo derrama toda a sua ira, mas o sábio a reprime e aplica. Provérbios 29, 11. O tolo derrama toda a sua ira, fala o que quer, o que bem entende. Depois é que vai lá na frente parar, meu Deus, eu falei bobagem, falei besteira. Mas o sábio a reprime e a aplica. Ok? Vamos adiante. Olha como é extenso, para a gente chegar no ponto 2. Mas vamos seguir. Talvez eu dê o ponto 1 hoje, essa semana, né? Hoje, né? E aí no próximo vídeo, vou lançar a próxima semana, eu dou o ponto 2. Mas vamos adiante. G, ações de um homem sábio, ele ganha almas. Aquilo que é bom para mim, é bom para os outros. Aquilo que não é bom para mim, não é bom para os outros. Se a salvação chegou até mim, eu tenho que distribuir, eu tenho que passar para outros, aqueles que ainda não aceitaram a Jesus. Trazendo em miúdos aqui a coisa, já destrinchando, né? Ganhar almas. O Provérbios 11:30 diz o seguinte: o fruto do justo é a árvore de vida, e o que ganha alma, sábio é. E o que ganha alma, sábio é. O fruto do justo é a árvore de vida, e o que ganha alma, sábio é. Olha que tremendo isso, né? Eu serei sábio se eu ganhar almas. Quantas pessoas você já ganhou para Jesus? Quantas pessoas você já trouxe para o caminho da verdade? Quantas pessoas você já pregou o evangelho, trouxe esse entendimento que você tem hoje da salvação? Passou para alguém. É uma ação do homem sábio. H, dá ouvidos ao conselho. Dá ouvidos ao conselho. O caminho do insensato é reto aos seus olhos, mas o que dá ouvidos ao conselho é o que? Sábio. Provérbios, verso 12, 15. O conselho, escutar as pessoas mais velhas, escutar a nossa liderança, escutar aqueles que têm mais conhecimento, entendimento que a nós, qual área seja. Tem áreas que eu não consigo entrar de forma alguma, que eu não tenho entendimento, eu tenho que parar e dar ouvidos para pessoas que têm entendimento naquela área, né? Entender, compreender com elas como é que manipula algo, como é que mexe numa máquina que seja, ou em certas situações, né? No entendimento das escrituras, da palavra, dá ouvidos, segue o conselho da tua liderança, do teu pastor, daquele que está sobre você, siga, porque você vai estar tomando uma ação de um homem sábio. Eu já vou aqui no I, tá? Anda com os sábios. Isso é outro ponto, andar com pessoas sábias. Quem anda com os sábios será sábio, mas o companheiro de tolos sofre aflições. Provérbios 13:20. Uma coisa tão clara, né? Tão clara, né? Tão simplória, entre aspas, mas que a gente vê tantas pessoas que andam com pessoas tolas, pessoas que fazem coisas erradas, situações erradas, coisas que não apraz, né? Que não traz benefício algum. E a gente tem que escolher realmente as pessoas com que a gente anda, né? Tem um ditado popular que diz com quem tu andas que eu direi quem tu és, né? Minha mãe, meu pai falava muito isso, ó, diz com quem tu andas que eu direi quem tu és. Lógico, baseado provavelmente dentro disso, andar com o sábio, com pessoas sábias, pessoas que vão lhe levantar que vai lhe levar para cima, não pessoas que vai levar para baixo, que vai lhe estagnar, você não vai sair daquilo. Isso é uma ação de um homem sábio. J, se aparta do mal. O homem sábio, uma das ações dele é se apartar do mal. Provérbios 14, verso 16. O sábio teme e desvia-se do mal, mas o tolo é arrogante e dá-se por seguro. Olha só, se aparta do mal. O homem sábio, ele se aparta do mal. Eu não posso ser arrogante. Eu tenho realmente estado me desviando do mal, né? E ter segurança, né? Que eu estou no caminho certo, que é o caminho da vida, aquele caminho que me traz realmente uma libertação total do meu ser, da minha vida, né? Quem eu sou, para onde eu vou, onde eu estou. Eu tenho que ter essas decisões, ter
e me apartar totalmente do mal, das coisas ruins. K, se abstém do álcool. O homem sábio, ele se abstém do álcool. O vinho é escarnecedor. Olha, Provérbios 20, verso 1. O vinho é escarnecedor e a bebida forte alvoroçadora. E todo aquele que neles erram não é sábio. Não é sábio. Pastor, por que é pecado tomar um copo só de cerveja, ou uma latinha de cerveja, ou um copo de vinho, ou um. Amados, eu particularmente eu não tomo, porque eu sei até onde o limite do ser humano. Você começa tomando um, daqui a pouco você gosta, você vai tomar dois, três, quatro, daqui a pouco você está se embebedando. O perigo da bebida alcoólica é essa, porque o homem não tem limite, nós não temos limite. O homem, ele é uma luta, como já falamos, né, como a gente sabe, uma luta entre o espírito e a carne, como Paulo bem coloca. Nós temos que ser exemplo. Quantas pessoas vão se escandalizar? Porque sabe, quando a gente prega que é pecado beber, e aí o pastor, de repente, tomando uma cervejinha numa roda de pessoas, ou fumando um cigarro, ou. Amado, aqui falando especificamente do álcool, se abstém do álcool. Tudo que tiver álcool, se abstenha. Ações de um homem sábio. Ações de um homem sábio. O álcool, ele vai trazendo uma dependência, isso cientificamente já está provado. Aos poucos vai dando uma dependência. Tem pessoas que começam a tremer, tem pessoas que não conseguem passar uma semana, tem que fazer voto, tem que fazer promessas para dizer assim, olha, eu vou fazer uma promessa, se eu conseguir tal objetivo ou tal coisa, eu vou passar tantos dias sem beber. Meu amado, é porque a pessoa já chegou num ponto onde aquilo dominou ela de uma forma que ela não tem mais volta. É ela mesmo que vai ter que dar um basta, dizer basta, isso aqui não vai mais dominar a minha vida. Amém? Podia falar muito aqui sobre isso, sobre álcool, né? Que hoje já existe há muito tempo uma polêmica no meio, né, cristão, evangélico, vamos dizer assim, de pessoas que bebem e acham que é natural. Mas vamos adiante. E não é natural, não é natural. A Bíblia deixa bem claro para nós aí o vinho é escarnecedor e a bebida forte é alvoroçadora. E todo aquele que neles erra não é sábio, não é sábio. Provérbios 21. Letra L, desculpa. Obedecer à lei de Deus. Provérbios 28, 7. Provérbios 28, 7. O que guarda a lei é filho sábio. Olha só, o que guarda a lei é filho sábio, mas o companheiro dos comilões envergonha seu pai. Provérbios 28, 7. E coloca aí como exemplo, né? O companheiro dos comilões envergonha seu pai. O que guarda as leis, a lei é filho sábio, ou seja, aquele que é educado de uma certa forma, ele não vai envergonhar o seu pai. Mas aqueles que não retêm aquilo que os pais falam, aquilo que os pais dizem, de questão de educação, de como se portar, de como viver, vai o quê? Vai envergonhar os seus pais. Obedecer. Aí a lei de Deus está dentro disso. Né? Eu tenho que obedecer, obedecer. Uma lei, existe uma forma de vida, né, que agora eu passei a caminhar, a viver como cristão. Amém? Eu tenho que seguir essa lei. Seguir, não é nada com jugo, não é nada imposto, é coisa natural. Você vai vendo, meu Deus, como eu realmente estava errado, como eu estava indo num caminho totalmente errado e agora estou me vendo num caminho certo, num caminho correto. É tão claro o viver o evangelho, viver Cristo, que muitas pessoas tornam, parece que tão vulgar, tão simplório, vamos dizer assim. E eu vejo que não é por aí, que é uma coisa simples, você é coisa correta, você viver correto, você viver reto, você viver em comunhão, você viver em comunhão com as pessoas, você viver com você mesmo, com a sua família, com seus entes queridos.
é viver a lei de Deus, é isso. Não tem nada imposto, não tem nada que você tem que vai se lhe prejudicar, que você vai ter que fazer algo para poder purificar, se purificar a sua alma, assim, que purificar a sua alma, que eu digo assim, que você vai ter obrigado a fazer, que vai lhe maltratar, assim, que você vai trazer malefícios para você, de forma alguma, só traz benefícios. Benefícios. Quando eu sigo a lei de Deus, a minha vida como um todo, é só benefícios, sobre benefícios. Não tem outra palavra, não tem outra situação. Eu já nasci e me criei dentro do Evangelho, e até hoje, o que eu já estudei, o que eu estudo, o que eu leio sobre, né, a palavra de Deus, a Bíblia, a gente lê o ano todinho a Bíblia, procura ler ela todinho, toda vida vem revelações novas, toda vez que você lê um texto, Deus, o Espírito Santo te traz uma revelação nova, e você vê os benefícios que é servir a Deus, seguir a lei de Deus, seguir os mandamentos de Deus. Letra J aí, me desculpa, ficou no cantinho, mas é o seguinte: se apartar do mal, que eu repeti na realidade o J aqui de cima, o J está aqui em cima, ó, e JK eu repeti, tá? Por isso que eu vou passar. Me perdoe, foi um erro, uma falhinha minha aí. M, adquire entendimento. O homem sábio, uma das ações do homem sábio é adquirir entendimento. Meu é o conselho e a verdadeira sabedoria. Eu sou o entendimento, minha é a fortaleza, diz o Senhor. A palavra de Deus está dizendo, Provérbios 8:14. Nos lábios do entendido se acha a sabedoria, mas a vara é para as costas do que é falto de entendimento. Provérbios 10:13. Provérbios 10:13. Eu já não vou ler mais os outros dois para ganhar tempo, mas adquire entendimento, amado, através da palavra de Deus. É uma ação do homem sábio, adquirir entendimento. Outra ação do homem sábio, N, teme a Deus. Nós temos que temer a Deus, temos que passar a conhecer a Deus, saber quem é Deus, os atributos de Deus. Eu sempre falo, procurem estudar os atributos de Deus, conhecer a Deus, saber quem é Deus, saber quem é a pessoa de Deus. Ele é uma pessoa que ele se relaciona conosco, que ele tem sentimento, que ele vem ao nosso encontro, ele quer nos estar conosco. Procura entender, compreender os atributos de Deus, tá? Esse tema, temer a Deus, quando eu entro nos atributos de Deus, eu passo a ter esse temor. Não é um temor de medo, de, ai, Deus, não, é um temor de respeito, temor de mais de respeito do que medo, né? De medo, o medo natural de errar, como eu tenho medo de magoar minha esposa, medo de magoar um filho meu, medo de imagina com Deus, imagina com Deus. Provérbio 9:10 diz o seguinte: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e o conhecimento do santo é o entendimento. O princípio da sabedoria é o quê? O temor a Deus. O temor a Deus. Esse texto é muito comentado, né? A gente muitos têm de cor Provérbio 9:10, porque o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. A pessoa que é sábia, ela teme a Deus, porque ela reconhece quem é Deus. Quem é Deus? Provérbios 14:8. A sabedoria do prudente é entender o seu caminho, porém a astutícia dos tolos é enganar. A sabedoria do prudente é entender os seus caminhos. Você só vai entender seus caminhos temendo a Deus, tá? Ele vai trazer entendimento, conhecimento. Porém, a astutícia dos tolos é enganar. Provérbios 16:21. O sábio de coração será chamado prudente, e a doçura dos lábios aumenta a sabedoria. O saber, né? Quantas pessoas pronunciando, falando bobagem contra Deus, né? Falando coisas que não deve, e nós temos que ter cuidado, porque eu tenho que temer a Deus. Respeito, né? Respeitá-lo. Mostra respeito pelos outros, né? A pessoa, uma das ações do homem sábio é mostrar respeito às outras pessoas.
Quem despreza o seu próximo é falto de senso, mas o homem de entendimento se cala. Se cala. Provérbios 11, 12. Mostra respeito pelo próximo. Nós temos que mostrar respeito pelo próximo. É uma ação. Outra ação, conhecer a prudência. Conhecer a prudência, descrição, né? Ser discreto, conhecer a prudência, ser discreto, né? Não ser aquela pessoa que chega, né, já querendo. Tenha discrição. Veja bem, Provérbios 8, 12. Eu, a sabedoria, habito com prudência e pouso o conhecimento e a descrição. E possuo o conhecimento e a descrição. Eu, a sabedoria, habito com prudência, com a prudência, e possuo o conhecimento e a descrição. Fecha esse. A sabedoria do prudente é entender o seu caminho, porém a estultícia dos tolos é enganar, né? Eu repito aqui, repeti o provérbio de 14, 8, que aplica aqui também, aqui embaixo. O sábio de coração será chamado prudente, e a doçura dos lábios aumenta a sabedoria. Ok? Eu, na realidade, aqui em cima, esses dois versos, o 2 e o 3 aqui, não entraria aqui embaixo em conhecer a prudência, ok? Seria somente o 1 aqui, em temer a Deus. Mas é válido isso aí, para a gente ter entendimento. O conhecimento, o conhecer a prudência e a discrição. Aí a prudência, como estivesse falando, a sabedoria estivesse falando, né? Habito com a prudência, e possuo o conhecimento e a discrição. Ele possui o conhecimento e a discrição. Ou seja, a pessoa que é sábia, ela tem discrição, ela tem um conhecimento, ela fica na dela, ela é, né, não chega, ela fica quieta. Quando ela é acionada, aí ela mostra para que veio ou quem é. Amém? Mas só para trazer como uma das ações do homem sábio. E na próxima semana, tá? O próximo eu vou estar trazendo sobre características do homem sábio. Nós falamos até aqui sobre as ações do homem sábio. E na próxima, nós vamos estar falando sobre as características do homem sábio. Amém, amados? Eu quero pedir que você medite cada texto desse que foi lido, estude Provérbios, entre, né, nesse estudo mesmo de cabeça, busque revelações da parte do Espírito Santo. Se há algum ponto desse que você tem dificuldade, peça a Deus que Ele traga para você revelação, entendimento, conhecimento. Amém, amado? Que o Espírito Santo é o auxiliador, ele vai te auxiliar na dificuldade que você tem, para ter uma dessas ações do homem sábio, ou se você tem todas, glória a Deus, Deus seja louvado pela tua vida e continue buscando a Deus. Continuemos buscando a Deus enquanto se pode achar. Amém, amados? Vamos orar agora. Deixa eu orar pela tua vida, por nossas vidas. Amém? Pai, eu quero pedir, Senhor Deus, nesse instante, que o Senhor nos cubra com o teu sangue. E muito obrigado, Senhor Deus, porque a tua palavra nos traz entendimento, conhecimento daquilo que o Senhor tem e quer para nós, ó Pai. Obrigado por esse dia maravilhoso, Senhor Deus, que o Senhor está nos dando. Senhor Deus, os dias que estão vindo, aqueles que estão passando dificuldades, Senhor Deus, o Senhor chegue com a tua mão sobre cada um. Livra, Senhor Deus, aquele que está aflito. Livra, Senhor Deus, aquele que está, Senhor Deus, carente, Senhor Deus, da tua presença, do Senhor. Eu peço, Senhor Deus, uma semana de bênção e de vitória para cada um desses que estão ouvindo ou que vão ouvir, Senhor Deus, esse vídeo que ficará gravado. Eu bendigo e te louvo no nome santo e maravilhoso de Jesus. Deus abençoe, amado, e muito obrigado por estar comigo nessa jornada de provérbios. Amém? Deus abençoe.